Vamos a um daqueles clássicos exercícios de laços de condicionais com laços de repetição, tá? Veja a ideia desse exercício aqui. É um daqueles clássicos mesmo, tudo que é professor de lógica, de programação, em algum momento da vida vai passar um exercício assim, né? Qual que é a ideia? Eu fiz usando a ideia do fluxograma, tá? Então aqui é como se fosse um comando de entrada, né? O comando leia. Então imagine que ele está lendo um determinado valor e armazenando na variável num. Esse número é guardado dentro dessa variável e aqui ele faz um teste. Lembrando que a leitura desse teste aqui é como se fosse uma condicional. É como se estivesse lendo aqui se num, resto 2. Essa palavra resto vai ter dentro das linguagens como sendo... Em algumas vão aparecer como mod, em algumas vão estar aparecendo como a percentual, não percentual no sentido de porcentagem, é um símbolo mesmo. A ideia é assim, ó, ele vai pegar um número supondo que o usuário digitou o número 13. Ele vai fazer isso aqui, ó. A ideia do resto é como se fosse um operador aritmético que vai me dar o resto da divisão. Eu estou supondo isso, tá? Que a própria linguagem já conhece. 13, pensando que eu digitei o 13. 13 resto 2, ele vai fazer isso aqui, ó, dá 6 e o resto dá 1. Essa palavrinha resto está se preocupando com isso aqui, ó, com o resto da divisão, ok? E não com o resultado aqui, ó, da divisão. Nesse caso, se eu digitei o 13, ele vai testar 13 resto 2 é igual a 0. Opa, eu esqueci uma coisa aqui, né? Aqui se for verdadeiro e aqui se for falso. Eu tenho que indicar para que opção ele vai, se for verdadeiro ou se for falso, né? Nesse caso, como é falso, porque deu 1, ele vem para cá e esse símbolo aqui é equivalente ao escreva. E ele vai escrever ímpar e fim. Acabou. Perguntinha básica. Esse exercício ele vai estar funcionando para quantos números que tenham sido digitados? Olha isso aqui. Início, leu o número, armazenou, fez o teste, escreveu se é par ou se é ímpar. E fim. Quantos números? Somente um, tá? Se você quer fazer esse procedimento para vários números que serão digitados, por exemplo, eu quero digitar 10 números. Ele digita um número, diz se é par ou ímpar, e vai digitar outro número, diz se é par ou ímpar. Eu quero que ele volte. Eu quero que ele faça esse processo diversas vezes. Isso aqui, ó. Eu quero que quando ele termine de imprimir se é par ou ímpar, ele retorne. Ele venha para cá. Tá vendo aquela setinha ali? Essa ideia de retorne é a ideia exatamente de repetição. Eu quero que o algoritmo seja repetido num determinado momento. E ele só repita depois de ele executar tantas vezes essa tarefa. Por exemplo, colocando então aqui, dentro do próprio fluxograma, como é que ficaria o desenho? Início. Gente, tô colocando em fluxograma porque eu tava fazendo sempre em pseudocódigo. Né? Então, para ter uma ideia de como que fica nesse formato aqui, que também é bastante utilizado e às vezes até facilita. Para um, para outro que não estava entendendo de outro jeito, aqui às vezes já dá uma ajudada. Então aqui, ó, eu quero que ele efetue esse teste aqui quantas vezes? 10 vezes. Eu quero que ele realize esse processo 10 vezes, ok? Então eu vou precisar contar a quantidade de vezes que ele vai executar esse procedimento aqui. Ele vai ler um número, avisar se é par ou ímpar, e eu preciso contar. Opa, já leu um número, já leu 2 números, já leu 3 números. Eu vou estar criando aqui um controlador, uma variável chamada cont, por exemplo, que vai começar em 1. Tem que ser sempre cont, não adianta. Não precisa ser sempre cont, gente, tá? Tô brincando, pode ser outro nome. E vou testar aqui, ó. Eu vou começar a fazer esse processo enquanto o cont for menor ou igual a 10. Ok? Enquanto isso aqui for verdadeiro, eu quero que ele faça esse processo aqui. Exatamente esse processo. Então, eu vou copiar e colar isso aqui, aqui.
esse símbolo aqui, que é a ideia do leia, eu vou pedir para ele ler um número, vou pedir para ele, esqueci de colocar a setinha aqui, né? Vou pedir para ele fazer o teste, se é par ou ímpar. Meus desenhos eu sei, gente, são péssimos. Num, resto 2, tô copiando o que tá ali, tá? Igual a 0. Se for, vai ser escrito aqui. É ao contrário esse símbolo aqui, né? É assim primeiro e depois que fecha. Par. Como eu falei, eu já sei, meu desenho é medonho. E aqui é ímpar. Aqui como sendo verdadeiro, aqui como sendo falso. E quando ele terminar essa checagem, ao invés de simplesmente acabar o algoritmo, eu vou estar falando para ele o seguinte aqui. Essa minha variável cont quer dizer que começou com valor 1 porque ele começa lendo um número. Quando ele disse o número é par ou ímpar, eu vou continuar para o segundo número. Então, eu vou incrementar essa variável cont, que vai ser cont recebe cont mais 1, ok? Cont recebeu cont mais 1, e quando ele efetua essa situação, quando ele incrementa, olha o que acontece aqui. Deixa eu só tirar esse meu escreva, colocar ele do outro lado aqui, só para não atrapalhar. Isso daqui é lembrando os símbolos, né? O que quer dizer cada um dos símbolos. Olha o que acontece aqui. Nesse caso, olha lá, ó. Ele... Oxe, desculpe o barulhinho chato, tá aqui. Opa! Ele vai até esse laço de repetição. Observe o que aconteceu aqui primeiro, só olhando aqui, ó. Esse trecho aqui, gente, até aqui, está igualzinho aqui. Como o objetivo eu quero que ele faça isso várias vezes, repita várias vezes, olha que eu coloquei antes uma variável que vai estar contando a quantidade de vezes. Esse meu símbolo aqui não é um C. Eu sei que é um enquanto, é um laço de repetição. Por que eu sei que é um laço de repetição? Porque olha a setinha voltando. Quando é condicional, repare que não tem seta que volta para ele. Sempre continua, não volta. Condicional, eu não retorno. Quem retorna é o laço de repetição. Por isso que eu sei que esse símbolo não é igual a esse símbolo que está aqui, que é do C, mas sim o símbolo do enquanto. Começou com 1. Enquanto cont menor ou igual a 10. Ok, primeira vez é 1, tá valendo, né? Lê o número, lembrando que aqui é leia. Faz o teste, se o resto da divisão é igual a 0 ou não. Se for, escreve par. Incrementa, ó, nos dois casos ele vai incrementar a variável cont e volta. E um detalhe importante aqui também. Enquanto isso aqui for verdadeiro, enquanto essa condição for verdadeiro, ele continua aqui. Quando que vai ser falso, gente? Em algum momento esse algoritmo tem que terminar, né? Porque não tem fim aqui. Quando vai ser falso aqui, né? Concorda? Quando chegar em 11. Chegou em 11, deu falso, o que que vai acontecer aqui, ó? Finalizou. Finish. Vou colocar aqui meu terminador de fim. Se isso aqui for falso. Ok? Simplesmente quando for falso, daí sim, acabou. Olha a diferença quando fizemos a inclusão de um laço de repetição aqui dentro. Ok? Tá aqui. Antes, executava só uma vez. Agora, olha a variável aqui, cont que eu criei inicializando com 1, faz o teste, lê o número, testa, diz se é par ou ímpar, incrementa a variável cont, volta. Enquanto for menor ou igual a 10, ele continua executando, porque eu quero que ele imprima 10 vezes. Outro detalhe aqui, vamos aproveitar esse mesmo exercício. Se eu quiser colocar isso daqui em pseudocódigo, né? Portugal, pseudocódigo, português estruturado, como que ficaria isso aqui em pseudocódigo, né? Que da maneira você vai acabar programando, então é importante que você tenha visualização, mas é bem importante que você também saiba passar isso para uma linguagem.
de uma maneira mais estruturada, né? Algoritmo, repetição, vou chamar. Variáveis, início e fim. Vamos lá. Então, aqui, variáveis que eu já estou identificando, só tem o cont e o num, né? Nesses dois aí. Então, eu vou colocar aqui o cont e o num como sendo do tipo inteiro. Ok? Começa em 1 e vai até 10, né? E o num, número lido, para saber se é par ou ímpar, é sempre número inteiro, ok? Então, olha aqui, cont começou com o valor 1, tá aqui. Cont começando com o valor 1. Faz o teste enquanto cont menor ou igual a 10. Faça. O que ele vai fazer aqui? Olhe dentro, essa estrutura está dentro do laço de repetição. Então, aqui, leia, olha o recuo que eu dei, que eu sei que essa estrutura está ali dentro. O que ele vai ler? Ele vai ler a variável num. Leia num. Se num, resto 2, né? Esse formato aqui, se num, resto 2 for igual a 0. Eu estou imaginando que a minha palavra resto é uma palavra já reconhecida, já reconhecida da linguagem. Se num resto 2 for igual a 0, então, o que vai acontecer? Escreva par. Escreva. Se não, tá aqui, né? Condição verdadeira, condição falsa. Escreva ímpar. Já vou preencher ali. Em C. Então, aqui, se for verdadeiro, par. Se for falso, ímpar. E o que acontece depois? Incrementamos a variável cont, tá aqui. Cont recebe cont mais 1. E aqui, antes do meu fim, preciso de um espacinho a mais aqui, eu tenho o que aqui? Fim quanto. E daí sim nós temos o fim do algoritmo. Ok? Olha como ficou. A ideia passando aqui do fluxograma para o pseudocódigo. Então, inicializou a variável cont com 1, quer dizer, eu quero que ele efetue essa atividade para 10 números. O meu cont começou em 1 e ele vai até quanto? Até 10. Lê um número, testa esse processo aqui, lembrando, é o processo para testar se é par ou ímpar, toda essa área aqui, né? Serve exatamente para isso, simplesmente para fazer o teste, para ver se é par ou ímpar. Depois que testou, incrementa a variável cont, veja o que acontece aqui, né? Cont recebe cont mais 1. Como já tinha valor 1, 1 mais 1, 2. E ele volta, super importante isso aqui, retornou. Quando retorna, o cont já está valendo 2. 2 é menor ou igual a 10, verdadeiro. Lê um número, quer dizer, não tenha mais o valor anterior do número que foi digitado. Aqui já está sendo lido outro número. Lembrando que quando a gente está usando a ideia do comando lei, é o usuário que está me informando um número. E a partir desse número, meu algoritmo vai fazer a checagem se ele é par ou ímpar. Fez a checagem, incrementou, cont recebe 2 mais 1, que é o meu último valor do cont, né? Guardou 3, volta, 3 é menor ou igual a 10, verdadeiro. E continua executando até chegar em 10. Com isso, quando acabar esse algoritmo, qual que vai ser o último valor da variável cont? Qual vai ser? Qual vai ser? 10, será? 11, né? Perceba que quando for 10, ainda dá verdadeiro, aqui ele continua. Quando for 11, olha aqui, ó, 11, e ele chega a ter valor 11, né? Porque ele vai incrementar. 11 menor ou igual a 10, falso. Olha o que acontece. Fim. Acaba. 11 menor ou igual a 10, falso. Olha o que acontece. Fim. Fim. Acabou.
conte sai com valor 11. Ele executa enquanto for menor que 10, menor ou igual a 10, mas finaliza com valor 11. Qual é o último valor da variável num? Quanto é? Quanto vai estar valendo a variável num? Por Deus, gente, não tem como saber. Por que não tem como saber? Quando eu estou falando leia num, é o usuário que vai estar informando. Não sei que valor o usuário vai estar digitando. Posso jogar aqui, chutar, eu mesmo vou ser a usuário e vou informar os valores. Mas pelo algoritmo eu não sei. Pelo algoritmo eu consigo controlar a variável conte, porque ela está sendo controlada dentro do programa. É aqui que eu estou incrementando. Quando eu preciso de uma informação que eu recebo do usuário, dependo do usuário. Não posso garantir qual vai ser o valor. Mas a gente faz o teste de mesa e verifica, opa, está funcionando direitinho, beleza. Ok? Valeu!